Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essa noite. Amém? Estamos aqui nessa noite para comemorar, as bênçãos do Senhor. E 10 anos de ministério do nosso pastor, do pastor Fuli. Amigo, pastor, parente, pai, esposo, servo do Deus vivo. E para dar início a esse momento agora, vamos estar lendo a palavra do Senhor, que é o motivo de nós estarmos aqui, por causa dele, né? Amém? Vamos lá? 2 Timóteo. Vamos todos? Procure apresentar-se a Deus amado, com ele de maneira a palavra da verdade. Aleluia! Convido a você a ficar de pé para nós estarmos orando ao nosso Deus. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Deus, por todas as coisas. Tu és, Senhor, o motivo de nós estarmos aqui hoje, ó Pai. É porque, Deus amado, lá atrás o Senhor salvou, Deus amado, o nosso pastor Fuli. E lá atrás o Senhor o abençoou, Deus amado, e deu uma família, e deu um ministério, Pai. E por causa das suas bênçãos, Deus, que nós estamos aqui hoje, Senhor. Por isso, Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, ó Deus, e dizemos que tu és santo, santo, santo de eternidade em eternidade. Nós te glorificamos, ó Deus, porque, Deus amado, o Senhor, Deus amado, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, é o Deus, Senhor, Deus amado, que estava lá no passado, Deus amado, é o Deus amado, que abriu o mar vermelho, é o Deus, Senhor, Deus amado, que deu maná do céu, Deus amado, e é o mesmo Deus que está aqui hoje, e por isso nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Pai, pelas tuas bênçãos, Deus amado, pela tua graça na vida do nosso pastor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem honrado, Deus amado. Muito obrigado porque o Senhor, Deus amado, tem selado esse ministério, Deus, com a tua presença, Deus. Então nós te glorificamos e exaltamos o teu nome. Esta noite, ó Deus, te damos culto, Senhor, de ação de graça, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por esses 10 anos de ministério da vida do nosso pastor Fuli. Deus, nós te pedimos, receba a nossa adoração nesta noite, ó Deus, como bálsamo suave diante das tuas narinas, ó Pai. Nós nos encontramos aqui para te glorificar, para te exaltar pela vida do teu servo Fuli, Senhor. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa adoração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade. Jovens da nossa igreja, se vocês puderem ceder, tá? O lugar, tá? Para os nossos visitantes, a gente agradece, tá bom? Nosso jovem, nossa juventude aí, tá bom? Um som. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos estar agora com muita alegria, glorificando o nome do Senhor. Convido os irmãos a cantarem esse louvor com muita animação. Deixa a preguiça de lado, deixa o cansaço para lá. E vamos cantar com muita alegria ao nosso Deus. Amém? Amém. Porque dele, por ele, para
sempre. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Oi, a glória! A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. Nosso choro em riso, o céu novas vestes de louvor pra celebrar aquele que veio nos amou. Nos tirou do império das trevas e no seu perdão e paz, arrancou todas as feridas, cruzes e livre demais. Esta alegria não cansa de celebração, amor e contigo, Jesus. Seu nome é Jesus. Esta alegria ao povo que se reúne aqui diante do trono.
cantamos de alegria. Oh, 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 oh. Dançamos de alegria. Oh, 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 oh. Pulamos de alegria. Oh, 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 oh. Um bravo júbilo. Pulamos de alegria. Oh, 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 oh. É uma festa. Cantamos de alegria. Oh, 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 oh. Dançamos de alegria. Oh, 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 oh. Pulamos de alegria. Oh, 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 oh. Um brado de júbilo. Cantamos de alegria. Oh, 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 oh. Cantamos de alegria. Dançamos de alegria. Oh, 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 oh. Pulamos de alegria. Oh, 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 oh. Brado, gritamos de alegria. Oh, 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 oh. Por quê? Seu nome é Jesus. Aleluia. Aleluia. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Amém? Podeis assentar. A família Fuli está com a oportunidade. Glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Uma noite festiva. 10 anos atrás, começava o ministério pastoral do Ricardo, e nós glorificamos a Deus que podemos hoje ver muitos rostos que estavam presentes naquele momento e tantos outros. E vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje é uma surpresa para ele, que ele não sabia, mas que alguém vai tocar, além de cantar. Alguém vai tocar hoje. E foi uma dificuldade para a gente ensaiar escondido dele. Então, é a primeira vez que ela está tocando. Andressa, está falando contigo ali. É a primeira vez que ela está tocando, então, irmãos, ela, né, está começando, então, amém, né? Vamos dar um apoio, né? Vamos louvar o Senhor, é um hino muito conhecido, vamos louvar juntos. Amém. Glória a Deus.
As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Aleluia. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo para sempre.
Santo, santo, santo. Amém? Agora está com a oportunidade o Louvação Gospel. Povo aí querido do nosso coração também, que faz parte também da nossa história. Amém?
Aleluia. A bondade do nosso Deus, né? Tem estado sobre a família do pastor Fuli. Glória a Deus. MCM está com a oportunidade agora. Isso, podem vir.
Amém? Diaconisa Ruth e companhia. Irmão Marquinhos, José Roberto, diaconisa Isabel. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé? Vamos fazer um coral bem bonito? Olha o coral, hein? Soprano, tenor, baixo, uma arrasada. Pois
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Está com a oportunidade agora. Josué e Noemi. Aleluia. Deus abençoe. Só, ei. Só, ei. Boa noite, igreja. Muito feliz de estar aqui, 10 anos, meu amigo pastor Ricardo, sua família. Fico feliz de uma coisa que ele fala de mim até hoje, que no dia da consagração dele, a gente ensaiou tudo direitinho, pro dia da consagração, só que no dia eu estava bem cansado e acabei dormindo à tarde, e acabei não indo na consagração dele. Mas, glória a Deus, estar aqui. E um versículo que fala muito bem sobre a música que a gente vai cantar está em Deuteronômio 28, que diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Amém? Faz tempo que você não ouve a minha voz, e o meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na tua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Faz tempo que você não ouve a minha voz, meu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na sua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. E eu falei além do que você sonhou, aquilo que ainda nem chegou ao coração, e não precisará correr atrás de bênçãos. Aonde você for, elas te seguirão, elas te seguirão. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração, não deixarei sua descendência mendigar o pão. Com
com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai herdar. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai herdar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Filho, vou honrar a sua bênção, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que... Levante a sua mão, querido, e receba essa palavra profética nessa noite. Assim como o pastor Ricardo ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesta noite. Ele tem bênçãos para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência. Que eu te abençoei, e todos saberão que eu te abençoei. E todos saberão que eu te abençoei. Amém, glória a Deus. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Glória a Deus. Convido o pastor Fuli para estar trazendo o pastor Cristiano. Amém? A paz do Senhor Jesus. Aí, mulher. Já. Vamos ficar em pé, irmãos. Pastor André, vem cá. Pastor André vai estar orando pelo pastor Cristiano. Boa noite a todos. Vamos orar pedindo a Deus que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco. Amém? Pai Santo, graças nós te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado por esse dia, Senhor Deus, que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo, ó Deus, que completou 10 anos de ministério juntamente com a sua família e com esta amada igreja, Senhor. Abençoe o teu servo Cristiano, Senhor. Toma em tuas mãos que ele seja um instrumento do Senhor, para que o Senhor fale com a sua igreja aqui neste lugar. Deus, muito obrigado. Te oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Boa noite, meus irmãos. Podem sentar. A graça e a paz de Jesus. Eu estou condicionado a me emocionar nesse lugar. Todas as vezes que venho, eu fico me desidratando ali, chorando. É aniversário, é batismo, é aniversário da igreja. E hoje, com muita alegria, comemorar 10 anos de ministério pastoral de um filho que Deus me deu.
E eu quero muito, muito, muito expressar minha alegria essa noite, dizer o quanto você, sua família, quanto vocês me inspiram. E que a gente continue assim, porque tudo vai ser para a glória dele. Eu estou com uma dificuldade aqui muito grande, porque eu estou entre meus amigos, pastores, estou entre meus familiares, ex-ovelhas, ovelhas, pessoas queridas que se juntam essa noite para essa celebração. E eu só estou aqui porque fui esse instrumento. Porque esse cara aqui, o que ele tem de amigo, vocês não estão no gibi. Mas eu fico muito feliz por Deus me dar essa honra, essa graça de estar com vocês aqui essa noite. Abram suas Bíblias no livro de Números. Eu estou usando a versão NVI, não sei se você consegue colocar para mim. E deixa a tua Bíblia aberta em Números, ou deixa o teu smartphone aí para acessar, de maneira que ainda temos 2 textos para ler nesse mesmo livro. Números capítulo 11, do verso 10 ao verso 15. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado. Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizestes mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim uma carga de todo este povo. Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem dei a luz para que me diga, que me leve no colo, como o babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar aos seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço, não me deixe ver a minha miséria. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós estamos diante de Ti essa noite, nessa noite de celebração. Mas precisamos, Senhor, precisamos crescer em graça e em conhecimento. Por isso te pedimos que a Tua palavra que já foi lida possa encontrar nossos corações. Fala com a Tua igreja essa noite. Fala com cada um de nós. No nome bendito de Jesus. O ministério pastoral é uma das melhores coisas que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher que ama e deseja dedicar toda ou parte da sua vida ao Senhor. Eu e Ricardo, com toda certeza, e tantos outros que tem aqui, seríamos frustrados se não fôssemos pastor. Mas isso não quer dizer que nós cavamos isso. Isso não quer dizer que nós articulamos isso com gente, com pessoas. Não. A gente não sabe exemplificar o dia, a hora, o momento. Mas acontece alguma coisa dentro de nós que simplesmente muda a nossa capacidade de ver tudo que está à nossa volta. E a gente entende que aquilo ali é um chamado para cuidar de gente, cuidar de vida. É uma experiência intransferível.
não se passa de pai para filho. Não é uma hierarquia, não é como aconteceu na antiguidade, onde os filhos de Arão, em sequência, em escala, tinham essa experiência de cuidar das coisas do Senhor com mais proximidade. Não, não é desse jeito. É algo que a gente não consegue entender. Mas uma coisa fica claro também para esse chamado, esse vocacionado. Você não é um super-homem. Você é um ser limitado. E esse texto que nós acabamos de ler aqui ressalta muito isso. Porque Moisés é um pastor de uma congregação quase que incontável ao seu tempo. Isso significa que ter um rebanho muito grande não é uma referência de sucesso ministerial. Não. A congregação de Moisés, segundo os historiadores que eles não são exatos, é um negócio de 2 milhões de pessoas que acompanham ele. É uma congregação enorme. Gente não faltava para ouvir Moisés, ao ponto de tirar a sua paz, a sua alegria, dioturnamente. Ele, num determinado momento, ele desabafa com a pessoa certa. O pastor, ele conhece o caminho das pedras. Ele fala com Deus. Ele fala assim, o que eu te fiz? O que eu te fiz para esse povo não sair da porta da minha tenda, querendo comida? Senhor, cá para nós. Foi eu que prometi a esse povo alguma coisa? Porventura, foi eu que gerei esse povo? Senhor, ou o Senhor me ajuda nessa causa, ou então me mata, porque eu não quero experimentar vergonha lá na frente. Ah, quantas vezes? Quantas vezes a gente se sente impotente diante da igreja, diante de uma situação onde a gente sabe que nós estamos totalmente limitados. Mas precisamos sorrir, precisamos continuar andando, precisamos abraçar e chorar com quem chora, precisamos nos alegrar com quem se alegra. Esses dias atrás aí eu tive um momento de estar sepultando alguém querido e naquele mesma tarde estar celebrando a vida de uma outra criatura que está chegando a esse plano espiritual com uma família querida. Em intervalo de horas. Você celebra um casamento pela manhã, à tarde você está sepultando alguém, à noite você está no aniversário de alguém. E tem hora que você fala para você assim, eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta disso porque isso é muito pesado para mim. Mas aí vem essa experiência que eu não consigo dar nome. Vem esse chamado pelo nome. Vem uma graça, aquilo que a gente chama de unção, que nos renova e nos direciona com perdas, com rupturas, com escassez, com dificuldades. E a gente continua acreditando que estamos no caminho. E que tem um Deus no céu que nos ama. E que por graça nos usa e faz coisas extraordinárias apesar de nós. Olha só o que ele fez no meu ministério. Eu conheço o pastor Ricardo há alguns anos, um pouco mais de 20, e congregamos pelo menos uns 15. E eu fui para essa igreja que estou como pastor por influência dele e Sheila. Chegando nessa igreja, eu via ele envolvido com todo o processo daquela comunidade local. E aquilo ali estimula a gente. Eu vinha de uma decepção no ministério, eu havia me ajoelhado em casa e a oração que eu tinha feito era: Senhor, eu vou para a igreja porque eu não tenho outro caminho para ir, mas não conta comigo para o ministério. Foi a oração que eu fiz. 3 meses que nós estávamos lá na Vila Rosali, eu estava comprometido até o pescoço. E já estou lá ano que vem, em maio, 20 anos, como pastor.
Eu estou pensando em fazer uma festa de 20 anos. Faz parte, né? Ou seja, Deus dá esses refrigérios, esses renovos, e fez com que nessa nossa caminhada gerasse isso aqui. Esse ministério lindo que ele vem desenvolvendo, com toda dificuldade, com falta de reconhecimento muitas das vezes, com reconhecimento demais outras vezes, com muita gente apoiando, com alguns contra. Isso é igreja. Isso faz parte de um processo onde os seres humanos, onde há relacionamento, as pessoas se esbarram nos relacionamentos e a gente acaba se machucando. Mas ele é apaixonado, tanto quanto eu, por esse movimento, por esse mover de Deus, essa ideia de Deus de nos ajuntar para a igreja. E Moisés aqui, ele rasga o seu coração numa oração, numa conversa a quem pode de fato resolver seu problema. O pastor é essa pessoa. Ele tem amigos? Tem. Ele tem gente querida? Tem. Ele tem cooperadores? Tem. Mas ele tem segredos com esse Deus. E Moisés, ele tem um diálogo aqui, onde ele abre o coração dele para esse Deus, porque ele simplesmente não escolheu isso aqui para ele. Deus o chamou. E é assim que Deus faz. Ele chama, ele capacita. Vamos dar um pulo aqui, no mesmo livro de Números. Eu quero ler o capítulo 11, do 25 ao 30. Um outro episódio que nos chama muita atenção. Números 11, de 25 a 30. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldad e outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então o jovem correu e anunciou a Moisés: Eldad e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém, Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois, Moisés se recolheu do arraial, ele e os anciãos de Israel. Uma das realizações do ministério pastoral é você saber quem você é nesse processo. Eu costumo dizer lá na igreja que eu sou um monitor de turma. Eu vou de coração em coração perguntando o que eu e essa comunidade aqui podemos fazer para que você dê conta do teu ministério. Eu entendi que a minha função ali é equipar os santos para a obra do ministério. Se eu conseguir isso, o meu ministério será bem sucedido. E dali, daquela matriz ali, sairão Ricardos, Andrés, João, Maria, Pedro, e vão profetizar. E vão espalhar aquela notícia. Quando perguntam para mim o tamanho da minha igreja, eu falo, ela é incontável. Uma vez que essa pessoa que está na comunidade local, ela é inflamada pelo Espírito, aonde ela está, ela comunica aquela comunidade local. Então ela é incontável. Porque o irmão está lá no chão da fábrica, mas ele está cheio do Espírito. Então ele representa o ministério. O outro está lá como CEO de uma grande empresa. E ele está lá cheio do Espírito profetizando.
Uma das coisas que o profeta da casa, o profeta de Deus, o ungido do Senhor, ele precisa se preparar por conta do chamado ciúme. Eles estavam sentindo ciúme de Moisés, inclusive Josué, seu auxiliar, e já queria arrumar um problema para Moisés. E o sonho do pastor Moisés era ver toda a comunidade profetizando isso. E se você prestar atenção nesse texto, o Espírito aqui está com letra maiúscula. É o Espírito de Deus. Não é um vento de profetada, não. Era algo da parte do Senhor que se manifestou no meio daquela congregação. Qual é o pastor que não quer ver a sua igreja equipada? Qual é o líder que não se alegra quando alguém desponta no ministério? Quando alguém cresce, quando alguém avança, quando alguém vai até mesmo mais longe do que você? Isso é indiferente. Eu tenho aprendido com Deus que Deus tem pastores de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 300 pessoas, de 5 mil pessoas, de 20 mil pessoas, e todos eles são pastores. Não tem essa questão da gente estar nessa agonia, achando que o nosso ministério vai ser validado por conta do número de pessoas que você batiza por ano. Não é desse jeito. Lembra da igreja do pastor Moisés. Enorme. Mas quanto trabalho, quanta dificuldade, quanta rebeldia, quanta rebelião, quanta traição, quanta lágrima, quanta dor. Já estou acabando, é assim mesmo. Quando vocês pensam que está começando, eu já estou acabando. Agora vamos para o número 16. Pula aí rapidinho. Eu não vou ler porque é de 1 ao 19, é muita coisa, mas eu conheço a história. Em Números 16, está um relato aqui de uma experiência que o pastor Moisés teve com a sua congregação. Ele tinha seus líderes de líderes, e dentre esses tinham 250 líderes que foram inflamados contra Moisés e a sua liderança por conta de vaidade. Datã, Corá e Abião se levantaram diante da congregação e disseram para o povo o seguinte: que história é essa de que só Moisés é santo, uma vez que a congregação é santa? Ele não precisa ficar se elevando diante da congregação, com quem diz assim: você não precisa se mostrar, você não precisa parecer. Toda a congregação é santa, nós não precisamos de você, não. A tua presença aqui é indiferente, você estando ou não estando, as coisas irão acontecer. Só que eles haviam esquecido de uma coisa. Com o pastor Moisés, Deus tinha um trato face a face. Porquanto, quando seus dois irmãos se levantaram contra ele, Arão e Miriam, Deus falou para eles assim: ó, com vocês eu falo por enigma, por sonho, mas com ele eu falo face a face. Há uma diferença, sim. Esse homem, essa mulher que Deus chama, capacita, enche com aquilo que a gente conhece denominado como unção, é diferenciado, sim. E aí aquilo lastrou na congregação como algo que entristeceu muito o coração de Deus, muito o coração de Moisés, mas Moisés era um cara centrado e ele pensou o seguinte: tudo bem, então amanhã nós vamos para a prova dos 9. Traz todo mundo seu incenso, 250 homens, líderes, príncipes em Israel. E nós vamos ver o que vai acontecer quando a presença do Senhor se manifestar. E diante daqueles homens que estavam ali desprezando a liderança de Moisés, diante daqueles homens que estavam ali
minando o ministério de Moisés, diante daqueles homens que estavam ali maquinando para tirar a paz e a alegria do pastor Moisés. E quando eu falo pastor Moisés, eu lembro do reverendo, eu lembro dele. Um pastor que nós tivemos, outrora, no outro tempo. Ou seja, nós... Ai, perdi o raciocínio, vai brincar? O raciocínio já é curto. E aconteceu o quê? Que quando a glória de Deus se manifestou diante desses homens, um fenômeno muito comum, que acontecia de vez em quando, parecia. O chão abriu e aqueles homens foram consumidos, foram sepultados vivos, porquanto se levantaram contra a liderança do pastor Moisés. Meus irmãos, nós temos vivido um tempo muito difícil, e principalmente quando o assunto é disciplina na igreja. Eu, nesses 20 anos que estou pastoreando uma só igreja, eu disciplinei muito pouco as pessoas, muito pouco mesmo. Eu não sei nem quantos, mas foi bem pouquinho. Mas esses pouquinhos que eu disciplinei, no sentido de tirar ali as suas prerrogativas no que tange a liderança da igreja, deixar um tempo afastado do altar para que ele venha refletir e a ficha cair que ele errou, que ele pecou e que precisa de tratamento. Nessas poucas experiências que eu tive, eu percebi uma resistência. As pessoas, elas estão interligadas em família, em amigos. Há uma rede de proteção dentro da comunidade. E a gente percebe isso, e isso aconteceu com Moisés, porque depois que ele ora a Deus e acontece o que aconteceu ao ponto daqueles homens serem sepultados vivos, num sinal de que Deus era com Moisés e que Moisés estava certo e que aquilo deveria acontecer para trazer temor àquela congregação, eles amanheceram na porta de Moisés dizendo o seguinte: tu é culpado por Deus matar os nossos irmãos. Ou seja, mesmo diante desse flagrante, sabe aquilo que o cego não quer ver, sabe aquilo que a pessoa não quer enxergar, sabe aquela situação clara, no patente, a pessoa se vitimiza, chora, como se você tivesse errado, como se a culpa fosse tua, como se você tivesse criado aquela situação. E com Moisés não foi diferente. Em Números 16, 41, eu vou ler, para não ficar com as minhas palavras. Olha o que diz o texto de Números 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Depois desse episódio, a ficha não caiu. Parece que há uma blindagem na mente, o inimigo tem trabalhado, irmãos. Nós precisamos abrir nossos olhos em relação a isso. Existem 3 tipos de disciplinas que elas não caducaram, elas precisam ser aplicadas na igreja: a formativa, a corretiva e a cirúrgica. Nós não podemos abrir mão disso. Foi para isso que Deus nos colocou. Foi para isso que Deus nos chamou, para a orientação. Há um peso, uma responsabilidade muito grande. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós, pastores, haveremos de dar conta. Haverá um dia em que nós haveremos de comparecer diante de Deus e dar conta das ovelhas que Ele nos concedeu para que apacentasse. E aí a gente fica nessa angústia, porque a gente quer ver a igreja crescer, não inchar. A gente quer ver o povo alegre, mas não alegre de uma noite, de domingo à noite.
como se a gente tivesse em mãos um condão ou pudéssemos oferecer uma pílula da glória de Deus para a pessoa ficar avivadinha no domingo à noite, mas na segunda-feira, quando ela acorda, ela tomar os rumos e os caminhos que ela bem entender segundo os deleites do seu coração, ou seja, andar segundo a sua mente, sem mudança, sem reflexão. Não, nós precisamos promover um ambiente onde a presença de Deus é notória e que haja temor ao Senhor. Uma das marcas da igreja do primeiro século era que aquele povo tinha temor ao Senhor. E uma vez que aquele povo temia ao Senhor, o próprio Deus se encarregou de acrescentar ao Senhor, àquela igreja, todos os dias, aquelas pessoas que iam sendo salvas. Então, quando eu olho para esse ministério, quando eu olho para o ministério dos meus amigos pastores que estão aqui, quando eu olho para o meu ministério, eu vejo e recomendo que você reflita sobre isso. Nós somos limitados, mas temos um chamado para dar conta. Nós precisamos vibrar com as conquistas e com o avanço dos nossos irmãos, em especial na nossa comunidade de fé. Eu tenho certeza que o pastor Ricardo gostaria aqui que todos profetizassem. Todos, sem exceção. Só que esse dom não é para todos. E cada um tem o seu dom. Eu gostaria que a igreja entendesse que o pastor, às vezes, ele é rotulado porque demora a tomar uma decisão. Ou então ele é rotulado porque ele é muito precipitado em suas decisões. Ajude o seu pastor. Todas as vezes que ele tiver diante de uma dificuldade, se coloque como um facilitador, como alguém que pode abençoá-lo naquele processo. Isso vai ser útil, vai trazer bênção para a sua casa, para a sua família. E por último, eu quero ler Filipenses 2,16, que diz assim. Filipenses 2, versículo 16. Perseverando a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, poderei gloriar-me de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que vai fazer toda a diferença no exercício do ministério pastoral é o que vai acontecer lá na frente. Pastor Ricardo, se Jesus voltar hoje, ele vai ser arrebatado. Se ele morrer amanhã, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Tenho essa certeza. Agora, e nós? Será que quando nos encontrarmos, ele vai poder dizer, poxa, valeu a pena aquela noite de sono que eu perdi. Valeu a pena aquele engasgo na garganta que nada descia. Valeu a pena aquela angústia. Valeu a pena aquelas lágrimas. Valeu a pena aquela intercessão. Valeu a pena aquela mão dadas, aquele abraço em lágrimas, porque você chegou. Você conseguiu. Você assumiu o teu lugar naquilo que o Eterno preparou desde a fundação do mundo. Meus irmãos, nós estamos lidando com aquilo que há de mais importante, a salvação da nossa alma. Daqui a 50, 60, 70 anos, ninguém vai lembrar mais da nossa existência. Ninguém. Bota isso na tua cabeça. Daqui a, vamos botar aí 80 anos. Ninguém vai lembrar que você passou por aqui, que você foi, que você deixou de ser. Mas se o teu nome estiver escrito no livro da vida, se você entrou na cidade pelas portas, se Deus te conhece, se você foi membro de uma igreja, se você trabalhou para aquela obra avançar, se você foi amigo do seu pastor, se você foi uma ovelha obediente, isso sim fará toda a diferença. Que Deus nos abençoe de forma poderosa, em nome dEle. Tudo seja para Ele. Amém? Amém.
Que palavra, né, irmãos? Foi para o pastor essa palavra, porque mexeu comigo também, né? Convido o pastor Cristiano, presidente da ABM, pastor André. Desculpa, pastor. Pastor André é amigo de muitos anos, né, pastor? Pastor André, para dar uma palavra. Amém? Prazer. Que saudade. Irmãos, eu quero nessa noite, pastor Cristiano, palavra abençoada para todos nós, pastores, congregação, como igreja. E eu quero parabenizar pastor Ricardo, sua família, sua igreja e todas as igrejas aqui representadas em São João de Meriti. E eu falo em nome da ABM, Associação Batista Meritiense, como presidente. Falo em nome também da nossa diretoria e queremos parabenizar essa amada igreja. Então receba aí os cumprimentos da Associação Batista Meritiense. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Aguarda ela. Amém. Convido a presidente do Diácono Batista Meritiense, Diaconisa Jussara Fortunato. Amém? A nossa Ju. Essa é da casa. Demorei, mas cheguei. Cadê o pastor? Aqui, pastor. Ai, pastor. Não vou falar como sou ovelha hoje não, tá? Vou falar como diácono, presidente dos diáconos. Dizemos que nós fomos um dia consagrado, primeiramente para servir a Deus, depois servir sabe, o pastor, servir a nossa igreja, naquilo que for, sabe, necessário. E é isso que nós, como Batista Meritiense, né? Diáconos Batista Meritiense, nós temos, sabe, tentado, né? Fazer, levar. E a gente quer dizer com muito carinho, quando alguém pergunta para mim, como é que é, sabe, o seu pastor? Eu falo, meu pastor, ele é um crente. É o que eu posso dizer. E eu tenho uma honra grande, assim, dessa noite estar aqui representando os nossos diáconos meritienses. E quero dizer com muito assim, carinho que Deus não, sabe, errou em nada quando Ele chamou você para esse ministério, tá, pastor? Você foi chamado, escolhido. Como foi os outros pastores aqui, a gente sabe, né? Cada pastor, se for contar, né? Tem a sua marca. E o senhor não é também diferente, tá? Então, em nome de nossos diáconos Batista Meritiense, trouxe essa lembrancinha. E quero dizer que tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas, tá, pastor? André, E pastor, né? Aí eu...
Glória a Deus. Só o nosso Deus faz isso. Amém, irmãos? Convido o presidente do Conselho Diaconal da PIBAG, Diácono Rogério. Boa noite, igreja. Por favor, pastor. Estou representando, tá, irmãos, o diaconato aqui da Primeira Igreja Batista do Guarani, né? E assim, eu gostaria que todos os diáconos ficassem em pé, da Primeira Igreja Batista do Guarani. Todos os diáconos, que Deus abençoe a vocês. E queria falar para o senhor, pastor, a nossa gratidão, né? Que o Senhor, cada dia, abençoe a sua vida e dizer o quanto Deus tem feito na nossa igreja através do Senhor. Nós, a Primeira Igreja Batista do Guarani, tem uma felicidade muito grande de ter o Senhor como pastor desta igreja. Salmo 112, né, diz, 116, 12, diz... o que darei eu ao Senhor, né, por todos os benefícios que me tem feito. E nós ficamos assim, é a nossa gratidão, né? Acho que a gratidão é tudo, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E essa gratidão que nós temos pela sua vida, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, por toda a nossa igreja. Tenho certeza que cada diácono queria falar isso para o Senhor. E Deus te abençoe, tá? Meus parabéns por mais 10 anos, né, de ministério. E que Deus conceda muitos anos de ministério na sua vida. E o Senhor é muito especial para nós. Que Deus te abençoe. Tá bom? Gente, meu coração tá assim, ó. É o pastor que tá ganhando presente, ó. Meu coração tá. Convido a presidente da MCM, convido a irmã Sheila, a estar aqui na frente, para estar recebendo. Isso. Irmã Sônia, presidente da MCM da PIBAG. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu trouxe aqui uma lembrancinha para você, a esposa do nosso pastor Fuli, que também é um anjo da nossa igreja, que é gratidão pela sua vida, que você continue sendo essa mulher valorosa, que busca, que está sempre junto com ele, que tem carregado ele pela mão, porque eu sei que a mulher, ela tem um grande trabalho, né, na liderança do seu esposo. E é em nome da MCM que eu trago essa lembrancinha para você. Tá? Que Jesus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Agora a palavra da vice-presidente, essa que te fala nessa noite, amém? E agora, o que falar, né? Depois de tanta emoção, né? Então vamos deixar passar um vídeo. Cadê? Pessoal da mídia, a gente tem um vídeo aí. Amém? Alguém apaga aí essa luz aqui de cima para poder passar o vídeo. Cadê o irmão José? Glória a Deus. São 10 anos, né, irmãos? Esse Deus tem feito proezas, maravilhas. Amém? Isto.
Isso. Cadê o som?
Glória a Deus. É só um pouquinho da história de 10 anos, irmãos. Quando a gente pediu assim, manda foto de sua com o pastor, choveu foto. Falei, Deus, e agora? Como... Hein? Isso. Aí, como falar, né, irmãos, como falar em nome da igreja, dessa pessoa maravilhosa, né, que Deus colocou na nossa vida. Pastor Fuli, ele veio e a gente falou que foi um presente de Deus porque ele veio em dezembro para nós, né? E conhecer essa família, assim, é realmente um presente de Deus. Eu acredito que cada um que está aqui hoje tem a mesma sensação que nós, PIB do Guarani, que nós fomos ricamente honrados pela presença desse homem, com essa família toda aí reunida, família toda que paga o preço. O chamado é dele? Não, o chamado é da família, né? A família fica aqui até tarde, já falei isso, quando a gente faz homenagem, a gente faz menção disso, né? Eles são do Ministério do Louvor, e as meninas vieram para cá pequenininhas, né? Cresceram rapidinho, né? Parece que foi ontem, mas, ó, umas moças aí lindas, né? Sendo referencial também de moças do Senhor. E as meninas dormem aí no banco até 1h da tarde, irmãos. Paga o preço juntinho com o pai. Então, assim, a homenagem não tem como ser só sua, né? De toda a família. PIB do Guarani agradece pela Andresa. Amém? Falei para uma e falei o nome da outra, normal, né? Pela Débora, pela Andresa, pela vida do casal. Tá? Muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito obrigado por nos deixar fazer parte desses 10 anos. Muito obrigado por ser bênção de Deus na vida do Guarani. Muito obrigado, irmãos. Vocês não têm noção como esse gabinete aqui, ó, tem lágrimas, entendeu? Se o chão fosse reter, acho que seria assim, alagaria aqui. Mas porque Deus tem tratado de nós. Nós, porque eu já passei por ali também, não posso nem lembrar. Deus tem tratado de nós e tem usado esse casal como referência, né? Então, eu vou estar lendo aqui uma coisinha aqui, uma homenagem. É assim, Pastor Fuli, é com imenso carinho e profunda gratidão que a Igreja Batista lhe presta esta homenagem pelos 10 anos de dedicação, amor e compromisso com a obra de Deus. Sua caminhada tem sido um exemplo vivo de fé, humildade e serviço. A cada palavra, a cada gesto, o Senhor tem inspirado nossa comunidade a viver como mais propósito e devoção. Agradecemos por ser um pastor que cuida, ensina e guia com sabedoria e amor. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue abençoando sua vida, fortalecendo seu ministério e renovando suas forças a cada dia. O selo do chamado pastoral, bem sabemos que é a presença de Deus. É Ele que confirma, é a presença de Deus que confirma o ministério de um pastor. É ela que confirma o coração rendido, a vida em retidão e compromisso sincero com o Senhor. Um pastor que deseja andar em santidade diante de Deus não apenas guia, mas também cuida, intercede e sacrifica pelas ovelhas que lhe foram confiadas. Ele entende que nas suas mãos, que elas não são suas, né? Mas que pertencem ao Supremo Pastor. E por isso apresenta com zelo, amor e temor. Que essa verdade continue sendo alicerce da sua caminhada, pastor Fuli. Que a presença de Deus nunca se aparte de ti e que cada passo seja guiado pela luz do Espírito Santo. Com todo o nosso respeito e admiração, à primeira igreja no Guarani. Amém? Foi difícil para ler, irmão, que eu estou tentando aqui conter. Pastor Moisés, quando... E o pastor falando de Moisés, e eu falando, meu Deus, Moisés hoje está na história. Moisés, quando apareceu diante do Senhor, uma certa feita, quando Deus não queria mais andar com eles,
Moisés falou assim, se a sua presença não for, nós não queremos ir. Êxodo, né? Êxodo 33, a partir do 12. Se a sua presença não for, nós não queremos ir. E aí o Senhor falou, eu te conheço pelo teu nome. Pastor, Deus te conhece pelo nome. Te conhece pelas noites de madrugada em oração. Te conhece pela intercessão. Te conhece com o teu coração quebrantado. E que nós solicitamos, nós da Igreja Guarani, amigos, parentes, amigos, é que essa presença do Senhor nunca se aparta de ti. Amém? Que ela seja cada vez mais firme e que ela seja de uma tal maneira que transborde para a nossa igreja. Amém, pastor? Temos uma lembrancinha para o pastor. Cadê a diaconisa Jusceia? Glória a Deus, aleluia! Uma lembrança. PIB do Guarani. Em pé. Isso. Esse é um presente da nossa igreja. PIB Guarani pode ficar em pé. Juventude. Isso. Uma lembrancinha para o nosso pastor. Tira. Quase que eu fiquei para mim. A palavra do Senhor diz em Jeremias, amém? Jeremias diz assim, e lhe dareis pastores, né? Para vos guiar com inteligência e sabedoria, amém? A igreja quer saber o que o Senhor ganhou. Gente, esse terno aqui tem 10 anos. Por isso, olha só. Tira aqui, pastor. Olha só. Olha só que coisa linda, né? Coisa linda. Eu acho que esse vai dar, né? A gente sempre faz isso com ele. Esse aqui foi a mãe dele que falou para ele usar hoje. Né, irmã Elza? Aqui ele come muito com a gente, por isso que ele engordou. A cantina ajuda muito ele a ficar assim, ó. É benção, pastor? Então fica agora com o senhor. Amém. Graça e paz. Eu fiz questão de botar o terno de 10 anos para dizer que ele ainda dá. Certo? Muitos tentaram colocar, depois de 10 anos dava mais. Aí eu falei, rapaz, mas esse terno tem história, né? Esse terno fui abençoado, né, pela minha mãe, pela minha tia, meu pai, e juntaram e se uniram para o dia da consagração. E aí eu fiquei muito feliz, né? E ele está um pouquinho apertado, sim. As cantinas, é que o pastor tem que ser o exemplo, né? Tem que comer a cantina para o pessoal comer. Mas, queridos, deixa eu ser bem breve, porque eu não queria que você fosse embora, não. Aqui na igreja a gente já decidiu que amanhã não tem EBD. Mas eu sei que vocês têm, mas assim, não vai embora, não. Porque eu disse ao Senhor que eu queria comemorar. Não por minha causa, não, sabe? Mas olhar e ver que o Senhor nos separou para o ministério pastoral. Então, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser glorificado. E cada pessoa que foi convidada pode contar que você
É importante. Você recebeu o meu convite. Você é importante. E eu quero agradecer muito a Deus por cada um que está aqui. Aqui tem pessoas que participaram do meu concílio. Uma das coisas que eu ouvi é que eu preciso valorizar o chamado, e Deus me mostrou isso no concílio. Meu concílio foi apertado, fui espremido, igual laranja, para dar um bom suco, né? Mas eu queria dizer para você o quanto eu estou feliz. O quanto eu estou feliz porque eu lembro aquele dia que Deus me chamou e na instrumentalidade da CIBAP, nosso pastor Cristiano, Deus me levou assim ao ministério pastoral. Tive uma história com a turma Charles Wesley, aqui meus amigos, de seminário, e Deus tem nos abençoado. Estamos construindo uma caminhada. Bom começar bem, melhor ainda terminar bem. Então eu quero continuar sendo fiel ao Senhor, para ser fiel à minha família. Continuar sendo fiel ao Senhor para ser fiel ao ministério. Continuar sendo fiel ao Senhor para continuar sendo fiel à minha amada igreja. E eu ouvi certa vez que era muito bom ser pastor auxiliar. Melhor ainda é ser pastor presidente da igreja, né? A gente sente na pele e a gente é muito feliz, porque ministério não é peso. Se o Senhor chamou para o ministério, Ele sustenta, como foi o próprio pastor Cristiano falou nessa noite. E como eu sou feliz também de estar aqui pastoreando a igreja. Não me sinto um cara que veio e vai ficar um tempo. Eu me sinto membro dessa igreja, membro dessa família, e sou muito grato a Deus pelo ministério pastoral aqui na PIB do Guarani. Então, eu quero agradecer muito a minha igreja, agradecer ao meu pastor, agradecer aos pastores que lá tiveram lá na minha consagração. O pastor Paulo Sérgio me entregou a Bíblia, pastor que pregou no dia que eu me converti ao Senhor, está aqui, pastor Rostande. Quero agradecer você que faz parte dessa história e que Deus assim abençoe você de uma forma muito especial e que você saiba de uma coisa, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para celebrar o Senhor. Ele que tem que ser celebrado, Ele que tem que ser glorificado. A gente está aqui só por Ele, porque Ele todas as coisas, né? Que a gente continue nessa caminhada, que a gente continue, porque é uma verdade. O pastor sonha, ama a igreja, quer ver a igreja avançando mesmo. Quem dera todos profetizassem, quem dera todos avançassem, porque é esse o desejo. E eu sou muito grato a Deus por cada palavra ministrada, pela louvação, pelos irmãos que vieram cantar aqui, Josué e a minha família, né, irmão? Eu não posso deixar de agradecer. Obrigado, esposa. Fechamento, cara. Deus fez certinho. É essa aqui que é para você mesmo e está na medida certa. E minhas filhas também estão caminhando. Minha filha tocou de uma forma maravilhosa. Minha outra filha também cantou. Sheila canta para a honra e a glória do Senhor. E aí nós vamos cada vez mais celebrar o Senhor por causa disso. Tá bom? Muito obrigado a presença de cada um, pastores, amigos, você que está aqui, minha família, meus pais. Cadê meus pais? Pai, faz assim. Minha mãe está ali, foi responsável por eu ir para a EBF, me converter na EBF. E se eu for ficar falando, eu vou falar a noite toda. Certo? Então, vou chamar aqui o Louvação Gospel. Isso. Então, vou passar essa palavra. Convido os diáconos e os pastores presentes para a gente estar orando pela família pastoral. Toda a família, por favor, aqui em cima. Isso, os diáconos e os pastores presentes. É isso. Irmã Sheila, Débora e Andresa. Cadê ela? Obrigada.
Os diáconos estão aqui já? Isso. Cadê, Débora? Isso. Bota lá. Isso. Amém? Débora. Isto. Vamos então estender a mão, né, sobre esta família pastoral escolhida por Deus para este ministério. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, que alegria invade o nosso coração ao presenciar, ao testemunhar aqui a alegria do nosso amigo, do nosso irmão e de sua família. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter levantado essa família tão especial para nesse tempo estar, ó Deus, diante desta igreja, conduzindo esta igreja, onde, ó Deus, a tua unção tem sido derramada sobre este povo. Ó Deus, nós te agradecemos por usar pastor Ricardo como canal dessa bênção, dessa unção, ó Deus, da tua vontade neste lugar. Que o Senhor continue prosperando este ministério e que em tudo, ó Deus, o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Que o Senhor continue dando força, dando paciência, perseverança ao pastor Ricardo e a Sheila e as suas filhas, ó Deus, para irem junto com o teu servo, auxiliando neste importantíssimo trabalho. Que em tudo teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Louvorzão, está com a oportunidade. Sheila. Queridos, aguarda só mais um pouquinho. A gente já está terminando. Sou muito grato a Deus mesmo. E cada um que me permita falar, eu botei uma programação longa, mas eu queria até ter botado mais pessoas para cantar, porque eu sei que hoje é uma noite de louvor e adoração ao Senhor. Então, vamos só aguardar mais um pouquinho. E daqui a pouco você vai ter aí um caldo de camarão, caldo de carne, de salgadinho, torta salgada, bolo. Então você não vai embora não, tá bom? Eu quero te dar um abraço ainda, tá? Eu vou cantar junto também? Eu vou cantar também? Tira a parte. A honra é toda nossa, tá? De estarmos aqui. Tenha certeza disso. E eu acho que a gente errou no presente. A gente devia ter trazido um estoque, um fardo de lenços. Eu acho que seria mais útil, pelo menos para mais 10 anos. Mas eu acho que isso ia durar 2 meses só, né? Olha, a gente vai cantar uma música. O pastor Cristiano falou aqui que bom seria que todos profetizassem, né? Nós não somos profetas, mas vamos gerar agora um ato profético. Vocês já viram aqui imposição de mãos sobre a vida dele. Agora nós vamos impor as mãos sobre eles cantando. Amém? E no momento ideal você também vai levantar suas mãos. Você vai sentir o momento certo de levantar suas mãos e abençoar a vida do pastor Fuli. Mais uma vez estamos muito agradecidos, tá bom? Não vou deixar vocês de joelho não, porque a música dura 4 minutos, não vai dar não, tá bom? Pessoal, abre um pouquinho, deixa eles mais centralizados, isso, chega um pouquinho mais para lá, isso,
Isso. Alex e Geisa. Sua presença te acompanhe, por detrás e por diante, do meu lado e em ti, é contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo. Que o Senhor te abençoe, resplandeça seu rosto brilhando-te, que conceda sua graça e te dê paz. Eu quero só agradecer a Deus por essa noite. Eu não posso deixar de agradecer cada pessoa que abençoou, né, a nossa vida. Eu não posso citar nomes, nem na nossa igreja eu posso citar nome, né?
porque senão eu acabo errando. Mas eu quero agradecer muito todas as pessoas que contribuíram para esse momento. A minha mãe eu posso citar, porque ninguém vai ter ciúme, né? Minha mãe, minha esposa, né? Pessoal da igreja. A igreja a gente tem que falar assim. Né? E muito obrigado, minha igreja. Muito obrigado você que está aqui. Muito obrigado, meus amigos que vieram nessa noite prestigiar ao Senhor, né, por 10 anos de ministério pastoral. Eu não queria que você fosse embora, queria que você fosse lá para trás. Nós temos ainda uma recepção ainda para fazer a você, em nome de Jesus, e que você ainda tenha alguns momentos aqui ainda para a honra e a glória do Senhor, tá bom? Você pode ficar em pé? Muito obrigado a todos. Que a bênção se derrame também sobre a sua vida, a vida da sua família. E que louvado seja o Senhor por tudo. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Nada vem de nós, tudo vem do Senhor. E nós te agradecemos, Pai, pelo teu chamado, ó Deus, na vida de cada um de nós. Pelo chamado pastoral, Senhor, que é algo maravilhoso. Muito obrigado, Deus, pelos amigos pastores que aqui se encontram, pelos amigos que vieram aqui, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, muito obrigado pela CIBAP, Senhor, muito obrigado pela PIB no Guarani. Ó Deus, minhas ovelhas, Senhor, que o Senhor colocou, ó Deus, para esse tempo pastoreá-las, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja. Muito obrigado por cada membro dessa igreja, Senhor, por cada liderança, que o Senhor, ó Deus, venha sustentar cada vez mais e que venhamos estar unidos, Senhor, em Ti, para continuar fazendo a Tua obra, Pai. Muito obrigado por todos, ó Deus, que se envolveram, ó Deus, que nos abençoaram, por cada um que pôde chegar, Senhor, e que cantou louvores ao Teu nome. E aqueles também, Senhor, que por algum motivo não puderam estar, Senhor, que o Senhor derrame também das Tuas ricas bênçãos. Agora, Deus, leve-nos em paz, ó Deus, debaixo das Tuas mãos, e nos permita ainda, ó Deus, nessa noite, compartilhar do pão, ó Deus, da comunhão, ó Deus, também, ó Deus, com nossos amigos, nossos irmãos. Muito obrigado, sou muito grato ao Senhor pela nossa vida, pela minha família, ó Deus, pelos familiares que aqui se encontram, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Receba, Pai, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dada ao Senhor, para a honra e a glória do Teu eterno nome. Nós oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor para a glória dele. Muito obrigado. Fecha o portão, não vá embora. Eu te aguardo lá atrás para a gente ainda tirar umas fotos ainda.